A técnica Pomodoro, por Francesco Cirillo. A técnica Pomodoro é um livro feito para gerenciar o tempo com mais eficiência e consciência. É uma obra que vai te ajudar a controlar a ansiedade, aumentando o foco e a concentração, cumprindo tarefas dentro do prazo exigido. Este sistema de gerenciamento de tempo já foi usado por mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo. Cada uma delas transformou a forma de trabalhar com muita simplicidade, usando um timer de cozinha no formato de um tomate, de onde vem o termo em italiano pomodoro. Dividindo o tempo em intervalos de 25 minutos, com 5 minutos de descanso, você vai ver uma mudança incrível na sua vida. O criador da técnica e autor desta obra é Francesco Cirillo, dono de uma empresa de consultoria sediada em Berlim, cujas lições viralizaram na internet antes de publicar este livro. O tempo está passando. Você já ficou ansioso pelo medo de não cumprir uma tarefa dentro do prazo estabelecido? Nessas situações, é comum se sentir em pânico. O medo de atrasar o cronograma, adiar os prazos e sofrer consequências graves é real. Vivemos dependendo do tempo e muitas vezes ele nos domina, como se nos engolisse. Muitos pensadores, filósofos, cientistas e estudiosos trataram da administração do tempo. Nesse contexto, precisamos, antes de tudo, entender dois aspectos que coexistem na nossa relação com o tempo. Aspectos coexistentes. O devir é uma característica abstrata e dimensional do tempo. É a ideia de medir em segundos, minutos e horas, ou mostrar o tempo num eixo, numa representação espacial, de duração de cada evento. Se você se sente atrasado, por exemplo, é por causa do devir. Já a sucessão de eventos é um aspecto concreto. É a sequência de tudo o que fazemos em um período determinado. O seu dia é uma sucessão de fatos, um atrás do outro. Ficou claro? Pressupostos básicos. A técnica Pomodoro é baseada em 3 frentes. A primeira delas é uma forma diferente de enxergar o tempo, sem se apoiar no devir, para aliviar a ansiedade e ser mais eficiente. O que importa são os fatos se sucedendo e você conseguindo atingir suas metas. O segundo pressuposto é usar a mente com mais clareza, com pensamento mais consciente e amplo, deixando o foco mais aguçado. Por fim, o uso de ferramentas simples e discretas tira a complexidade na administração do tempo e de tarefas. Etapas da técnica Pomodoro. Para começar, é preciso entender que o dia precisa ser dividido em 4 partes. A primeira é realizada no começo dele, com um planejamento em que você decide as atividades a serem realizadas. Com o passar das horas, o monitoramento reúne dados sobre o que tem sido feito e o que precisa ser aprimorado. No fim do dia, você faz um registro para arquivar as observações diárias e também realiza um processamento para transformar os dados em informação. Por fim, precisa visualizar como foi o dia, de uma maneira fácil de compreender os caminhos que precisam ser aprimorados. Pomodoro na prática. Chegamos à metade desta obra e já chegou a hora de falar do Pomodoro na prática. Essa técnica tem 30 minutos de duração, sendo 25 de trabalho e 5 de pausa. Ao planejar as atividades realizadas durante o dia, elas precisam ser prioridade. E para cada tarefa, ajuste um timer para 25 minutos e comece. Esses 25 minutos são de trabalho contínuo, sem pausas, interrupções ou divisões. Quando o timer tocar, marque um X ao lado da atividade realizada e faça uma pausa de 3 a 5 minutos. Descanse de verdade e só depois volte a realizar mais 25 minutos até cumprir aquela atividade. Lembre-se, caso você seja interrompido no meio do trabalho, esse Pomodoro não conta. É como se você não tivesse realizado a atividade. Um Pomodoro completo é composto de 6 Pomodoros, ou seja, 6 períodos de 25 minutos de realização de uma atividade. Quando uma tarefa demanda mais que um Pomodoro completo, o planejamento para sua realização é ainda mais complexo, precisa de mais detalhamento e dedicação. Quais os objetivos da técnica Pomodoro? Basicamente, são 6 os objetivos da técnica Pomodoro. Descobrir quanto esforço uma atividade exige, diminuir as interrupções, estimar o esforço exigido para cada uma das atividades, tornar o próprio Pomodoro mais eficiente, criar um cronograma para a realização dessas atividades e definir um objetivo pessoal de aprimoramento.
tornando o Pomodoro mais eficiente. Depois de conseguir usar o timer com frequência e sem interrupções, comece a estimar quantas atividades poderá fazer a cada Pomodoro. Então, passe a usar os primeiros minutos de descanso para repassar o que aprendeu desde o começo da atividade, memorizando informações e tornando os próximos 25 minutos com mais eficiência. Assim, o Pomodoro fica ainda mais prático, mais consciente e vira uma técnica naturalizada de controle e bom manejo do tempo para o trabalho diário. O próximo passo. E agora, depois de entender a técnica Pomodoro e se habituar ao timer para cada nova atividade, o que fazer? Acabou? Calma, calma. A aplicação da técnica Pomodoro permite que você desenvolva uma maior consciência pessoal do tempo, porque você sabe bem os passos que deve tomar e percebe que não precisa competir com o tempo, apenas trabalhar com ele da melhor maneira para cumprir suas tarefas. E não existe técnica melhor que a Pomodoro para isso. Notas finais. A técnica Pomodoro deixa claro que é possível manejar o tempo de um jeito consciente, sem se sentir esmagado pelos prazos e tarefas atrasadas. Se você tem problemas para cumprir tarefas e se acha incapaz de cumprir objetivos, agora não tem mais desculpas. Pegue um timer, faça o planejamento e comece a mudar sua relação com o tempo agora.